vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, por favor. Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos também é conhecido como Atos do Espírito Santo, não é? Porque, na verdade, o Espírito Santo atua em todo o livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Os versículos que será a base da nossa reflexão nessa manhã são os versículos 25 a 34. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para que nós possamos apresentar para você o contexto de Atos 16, mas vamos nos ater mesmo dos versículos 25 a 34. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, ele recebe uma visão de um homem chamando-os para ir à Macedônia. Filipos era a primeira cidade da Macedônia, era uma colônia romana. Paulo e Silas chegam ali unicamente pela fé, porque eles não sabiam o que os aguardava naquela cidade, mas eles vão para lá para obedecer ao mandato do Senhor. Quando chegam naquela cidade, eles se retiram para um lugar para a oração, e ali, na beira de um rio, havia uma jovem chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, né? Uma tinta muito preciosa, que era comercializada naquela época, e ela então, como comerciante, uma mulher que tinha recursos financeiros, ela tinha uma casa provavelmente espaçosa. A Bíblia diz que o Senhor abriu o entendimento dela para que ela compreendesse o Evangelho, e ela então convida Paulo e Silas para ficarem em sua casa. Ou seja, agora eles teriam um local para ficar, para dormir, para pousar, não é? Enquanto realizavam o trabalho missionário naquela cidade de Filipos. É interessante que quando nós confiamos em Deus, Deus já tem tudo planejado. Deus tem tudo preparado. E foi assim com Paulo e Silas. Na casa de Lídia, eles vão um dia ao mesmo local de oração, quando encontram uma menina possessa por um espírito imundo que adivinhava. E essa menina, ela tinha vários donos que lucravam com as adivinhações dela. Então, quando ela adivinhava, supostamente, porque Satanás não conhece o futuro, mas ele pode engendrar, planejar situações que se cumpram para que as pessoas realmente achem que há a possibilidade de se conhecer o futuro. Ali, Paulo vê que aquilo é um demônio. E aquela menina começa a instigá-los, aquela menina começa a fazer algo que poderia atrapalhar os trabalhos de evangelização na cidade. Paulo então olha para ela e expulsa o demônio, e o demônio sai. E, consequentemente, aqueles homens que eram proprietários daquela menina perdem, não é, a sua fonte de ganho. Eles perdem a possibilidade de obter lucro com aquela menina. Por conta disso, esses homens denunciam Paulo e Silas aos magistrados da cidade. E eles dizem o seguinte: olha, esses homens aqui são judeus e eles estão ensinando coisas que não é lícito para nós, porque nós somos cidadãos romanos. E então eles são açoitados, duramente açoitados, e colocados no cárcere. Lá no cárcere, eles são colocados com os pés no tronco. A Bíblia vai dizer isso no capítulo 16, não é? Se você ler, você vai ver toda essa história. Eles são colocados com os pés no tronco, e isso dificultava muito o conforto deles. Se eles quisessem deitar, eles precisariam colocar as costas no chão, e as costas estavam todas machucadas. Mas é interessante que perto da meia-noite, Paulo, Silas não reclamam, não blasfemam, não choram, não gritam. Sabe o que eles vão fazer? Diante de toda aquela situação, eles vão orar e cantar hinos a Deus. O que você faz quando você está numa situação desfavorável? Você canta louvores a Deus, você ora, ou você vai questionar Deus acerca de tudo aquilo? Porque eles estavam ali servindo o Senhor. O Senhor os havia chamado para Macedônia. Eles foram, chegam lá, pregam o Evangelho, obedecem a Deus, e Deus permite que eles passem por essa situação.
não é? Deus permite que eles sejam machucados. Mas mesmo assim, aqueles homens, entendendo que aquilo fazia parte do propósito de Deus, eles cantam louvores a Deus. E o que acontece? O carcereiro, que havia colocado eles sob segurança, estava dormindo e acontece um terremoto de grandes proporções. As celas daquela prisão são todas abertas. Paulo e Silas estavam lá. Provavelmente eles, por uma sombra ou imaginando o que fosse acontecer, por quê? Porque o carcereiro respondia pela vida de todos que estavam lá. E se um deles fugisse, o carcereiro responderia da mesma maneira. Ou seja, se um preso fugisse, e provavelmente cada preso que estava lá receberia a pena capital, o carcereiro seria morto. Para não ter que ser submetido a uma humilhação, ele pega a espada e vai matar-se. Ele vai pôr um fim na própria vida. Dentro do cárcere, Paulo grita, não te faças nenhum mal. Paulo sabia que isso ia acontecer. E ele grita, não te faças nenhum mal, porque nós todos aqui estamos, ninguém fugiu. O carcereiro então não aguenta mais. Ele ouviu louvores, ele ouviu Paulo pregando, ele ouviu o evangelho o dia todo, e agora ele vê uma situação sobrenatural, presos que poderiam fugir, não fogem, porque na verdade, meus irmãos, não é? Quem estava preso não era Paulo e Silas. Quem estava preso era o carcereiro. Existem dois tipos de prisão. A prisão de fora e a prisão de dentro. Então, os livres eram Paulo e Silas. O preso era o carcereiro. Ele então não aguenta mais, ele pede luz. Isso mostra que aquela prisão era uma prisão escura, provavelmente úmida, com mofo, mau cheiro, um lugar desconfortável. Mas Paulo e Silas, então, ali dentro daquela prisão, o carcereiro pede luz, ele pula dentro da cela, algo inimaginável. Ele pula dentro da cela, e só o amor de Deus faz isso, não é? Quando nós estamos numa penitenciária, nós estamos ali conversando com aquelas pessoas, e quando nós estamos falando com eles, não há medo, porque a graça de Deus, ela nos une, uma coisa impressionante. Paulo e Silas, então, agora estavam ali com o carcereiro diante deles, e ele então se prostra e diz, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas, então, diz algo para ele que mudou toda a história daquele homem. Paulo e Silas diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Paulo não estava dizendo que automaticamente, com a salvação do carcereiro, a casa seria salva. Não. É como se Paulo estivesse dizendo assim, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa, e vocês serão salvos. O que acontece? Algo maravilhoso. Leia comigo então agora os versículos 25 a 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, sendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma noite, hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Se você levar em consideração que aquela família, primeiro, vivia uma constante apreensão. Por quê? O marido, né, o pai, era carcereiro, num sistema penitenciário muito pior do que o nosso, onde haviam presos
condenados à pena capital, que poderiam se rebelar a qualquer momento. E se um preso fugisse, a casa inteira sabia que aquele carcereiro poderia ser morto respondendo pela fuga de um dos presos. Então aquela família vivia uma constante apreensão. O pai saía para o trabalho e muito provavelmente eles não tinham certeza de que ele iria retornar. Dá para imaginar como que essa família vivia? O medo que envolvia essa família. Uma outra coisa que me chama atenção aqui, não é? É que era muito provável que este lar era adepto da religiosidade romana. Os romanos eram muito religiosos. Eles adoravam os astros do céu. Só para você ter uma ideia, o nosso calendário é romano. E o nosso calendário, ele é todo ele consagrado a astros do céu. Não é? Janeiro é consagrado ao deus Jano. Fevereiro é consagrado à deusa Fébrua. Março é consagrado ao deus Marte. Abril é consagrado ao deus Aprilis. Maio é consagrado à deusa Maia. Junho é consagrado à deusa Juno. Julho e agosto em homenagem aos dois imperadores, Júlio César e César Augusto. Setembro, que era o 7º mês. Outubro, que era o 8º mês. Novembro, que era o 9º mês. E dezembro, que era o 10º mês. Só que mudou por conta da adesão desses 2 meses. Praticamente o nosso calendário é consagrado a astros no céu. A nossa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia é consagrado a um astro do céu. É o calendário romano. Os romanos eram muito religiosos. Eles adoravam, inclusive, o imperador. O imperador era tido como um deus. O imperador falou, não é? Tudo tem que acontecer, porque o imperador é Deus na terra. Por isso que os cristãos eram mortos no Coliseu, eram mortos nas arenas, porque eles não aceitavam oferecer sacrifícios ao imperador, porque o imperador era um deus. Então essa família, muito provavelmente, era uma família que vivia um sincretismo religioso, uma família escrava da religiosidade. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, é que o carcereiro, por em nenhum momento, ele se preocupou com a família. Ele pegou a espada e ia se matar. A esposa e os filhos que se virem, não é? Eu quero me matar, porque eu não vou passar por essa humilhação de ter que responder na presença de um tribunal pela fuga dos presos. Ele não pensou na família, ele não pensou nos filhos. Era um lar todo desequilibrado, um lar todo ameaçado pelos fatores exteriores. Mas Jesus entrou naquele lar. Jesus entrou naquele lar. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar com você. O lar onde Jesus entrou. Jesus já entrou no seu lar? Amém. Glória ao Senhor. O que aconteceu com o lar do carcereiro? É aquilo que acontece quando Jesus entra num lar. Pense comigo, versículo 33. Versículo 33. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E logo foi batizado ele e todos os seus. O que foi que ele fez? Aquele carcereiro mau, perverso, que colocou os pés dele no tronco, que provavelmente tratou eles com brutalidade, com rispidez, porque era assim que se tratava os presos naquela época. Agora estava lavando as feridas, cuidando dos vergões, dos açoites que Paulo e Silas injustamente levaram daquela cidade, dos magistrados daquela cidade. Um lar que foi transformado pela presença de Jesus. Aqui eu aprendo uma coisa muito interessante, não é? A palavra de Deus diz o seguinte: aquele lar tornou-se um lar receptivo à verdade. O versículo, na verdade, o versículo 32, eu li o 33, mas eu quero ler o 32 também. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na sua casa. Essa é a ideia. Aquele lar tornou-se um lar receptivo à verdade. Paulo agora entra naquele lar com Silas e ele prega a palavra de Deus, a verdade absoluta, para todos os membros daquela família, que viviam debaixo de um misticismo, viviam debaixo de mentiras, viviam debaixo de uma religiosidade falsa e aparente. Agora, Paulo e Silas pregam a verdade e aquele lar se tornou receptivo à verdade. Quando Jesus entra num lar, aquele lar se torna receptivo à verdade. E por que eu estou dizendo isso? Porque se tem uma coisa que Satanás tem feito,
é introduzir mentiras dentro dos lares. E aqui eu quero falar com você com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu fico preocupado com certas coisas que eu sei. Certas coisas que eu fico sabendo. Muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas quando chegam em casa, ligam a televisão e começam a ouvir pregadores da mídia. Cuidado com esses pregadores da mídia. Cuidado com as coisas que eles pregam para vocês. Cuidado. Um lar que é receptivo à verdade, ele sempre vai almejar a verdade. Ele sempre vai objetivar ouvir a verdade. Mas, infelizmente, eu tenho tido notícias de muitos crentes que vão ouvir pregadores pregando mentiras, colocando dúvida na cabeça dos filhos, coisas que, infelizmente, têm trazido tristeza, têm trazido desunião, têm dividido os lares. Eu conheço membros de igrejas, não é o caso aqui, mas conheço, que financiam esses pregadores da mídia e às vezes não ajudam a igreja nas suas obras missionárias. Eu garanto para você uma coisa, e eu falo isso diante de Deus, com a minha consciência tranquila. Não confie no que os pregadores da mídia pregam, irmãos. São mentiras disfarçadas de verdade. Cuidado com os pregadores da mídia. Eu não estou na sua casa, eu não sou o tipo de pastor que vai impedir você de fazer isso, eu não sou o tipo de pastor que vai proibir você de fazer isso, mas o meu papel é orientar vocês. Cuidado, fiquem sempre com a verdade de Deus. Nós temos um grupo na igreja, vez ou outra eu vejo, não é, alguma coisinha e eu percebo, meu Deus, isso aqui é perigoso. Porque nós precisamos, irmãos, entender que a verdade, ela é sempre verdade. A verdade, quando entra num lar, ela precisa continuar sendo bem recebida pelos membros daquele lar. Hoje se tornou uma concorrência. O pastor Alex, não é? Pastor Tarcísio, lá em Divinópolis, e outros pastores, nós temos co-pastores dentro da casa de muitos crentes que estão ensinando coisas que muitas vezes não condizem com a nossa fé, com a nossa visão. E isso às vezes prejudica, porque começa a lançar dúvida. O carcereiro ouviu naquele dia a verdade, os membros ouviram a verdade, e essa verdade influenciou toda a família. Então eu gostaria nessa manhã de deixar isso, não é? O texto diz que todos os seus ouviram a pregação da palavra. Paulo e Silas apresentaram a palavra a todos e eles creram. Eu não tenho dificuldades em dizer que aquela família foi impactada pela verdade e permaneceu na verdade. Meus irmãos, você conhece a história? A verdade e a mentira um dia estavam caminhando juntas, não é? Elas estavam andando juntas, aí a verdade falou assim para a mentira: vamos tomar um banho de lagoa? E a mentira disse: vamos. E as duas foram tomar um banho de lagoa e despiram as suas roupas. E aí a verdade disse: vamos, mentira, vamos pular. E a mentira disse: não, pule você primeiro, depois eu vou. A verdade pulou na lagoa, né, e mergulhou e disse: venha, mentira. A mentira disse: não. Ela foi, pegou as roupas da verdade e sumiu no mundo. E até hoje, ela anda por aí vestida de verdade. Mas na verdade é a mentira. É isso que tem acontecido. Tem muita coisa hoje que nós cremos que é verdade. Mas espera lá. Gente, mas é bacana o que ele fala. Mas espera lá. Será que é verdade? Deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar a verdade, se é verdade mesmo. Ah, não é verdade. É a mentira. Não é? Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Pera lá. Deixa eu consultar a verdade. Verdade? Isso é verdade? Ah, é mentira. Eu me lembro de Atos 17, não é? A Bíblia diz que havia um povo lá, chamado de bereanos. Paulo pregava, o que os bereanos faziam? Eles iam nas escrituras ver se o que Paulo pregava era assim. Vocês têm que fazer isso comigo também. Eu sou o pastor de vocês, eu sei que vocês confiam em mim, mas olha, eu preguei, olha na Bíblia. Eu preguei, consulta na verdade, vê se é verdade mesmo. E se não for, pode chegar perto de mim e falar: pastor, aquilo que o senhor disse ali, eu não sei não. Meu irmão, vamos ver aqui.
Eu tenho esse cuidado, irmãos, mas os irmãos têm essa liberdade. Meus irmãos, não aceitem qualquer coisa como verdade, isso é perigoso. Eu quero que alguém me prove, me mostre na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, me mostre, em nome de Jesus Cristo, que crente não sofre. Onde é que está isso na Bíblia? Que crente não sofre. Que todo crente tem que ser rico. Onde está isso na Bíblia? Eu só quero que me mostrem, só isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, irmãos, se a sua casa, se o seu lar um dia foi influenciado pela verdade, quando Jesus entrou nele, não abra mão dessa verdade. Defenda a verdade. Quando você ouviu alguma coisa, diz assim, espera lá, você está equivocado. Você está equivocado. Um dia eu estava na minha casa e chegou lá um grupo de testemunhas de Jeová e pediu para conversar comigo. E eu falei, tudo bem, vamos entrar. E eles entraram, né? E se assentaram. Vamos conversar? Vamos. E aí eles começaram, né, a conversar e apresentar. Eles são muito educados. Muito educados. E começaram a conversar comigo. Agora, para a honra e glória do nosso Deus, Jesus entrou na minha casa em 1988, lá, quando eu era solteiro. Eu conheci a Cristo, minha esposa conheceu a Cristo em 1994. E desde quando nós nos casamos em 2002, Jesus entrou na nossa casa. E ele não sai de lá. E a nossa casa vive na verdade. Então, eles chegaram e começaram a conversar. Pois o senhor sabe que o reino de Deus, não é? Deus ainda vai estabelecer seu reino. E começou a falar algumas coisas comigo, e eu ouvindo, eu falei assim, engraçado. Quando Jesus foi dar aquela oração modelo do Pai Nosso, ele falou assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus sempre foi rei. Aí ele viu que a coisa não seria muito fácil e falou assim, aqui, vamos fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma visita ali no hospital e nós vamos lá, aí nós voltamos para continuar a conversa. Eu, tudo bem. Nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Porque a palavra de Deus diz assim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, um lar onde Jesus entrou é um lar totalmente dominado pela verdade. E quando alguém tenta chegar lá com mentira, aquele lar rejeita. Meu irmão, eu vou te dar um conselho. Eu sou um pastor que eu não imponho, eu peço. E como seu pastor, eu quero te pedir uma coisa. Cuidado com os pastores da mídia, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você anda ouvindo. É mentira do diabo disfarçada de verdade e pode destruir a sua casa. Veja o que a palavra de Deus diz em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é? O que a palavra de Deus é? A verdade. Quem foi que disse isso, gente? A própria verdade em pessoa, Jesus Cristo. Provérbios 23:23. Veja só o que nos diz Provérbios 23:23. Provérbios 23:23. A palavra de Deus diz assim, compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Não há nada mais precioso. Se tem uma coisa que Jesus traz para dentro do nosso lar é a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade faz o quê? A verdade vos libertará. Então eu quero aqui fazer um pedido à minha igreja, um pedido de um pastor que tem aprendido a amar essa igreja cada dia mais. Fique com a verdade de Deus. Cuidado com as mentiras que estão adentrando o seu lar e nós muitas vezes achamos bonito. Que maravilha, que coisa linda isso que eu ouvi. Mas será que é verdade? Será que é verdade? Deixa eu consultar a verdade aqui, se é verdade. E se aqui não embasar, se o que foi ensinado para você não for referendado pela palavra de Deus, rejeite, porque é mentira do diabo. E a mentira, ela tem por objetivo dividir, destruir, separar, colocar dúvidas. Então eu gostaria muito que os membros da minha igreja tivessem esse cuidado. Cuidado com o que vocês têm ouvido. Sabe por quê? Porque eu sei que o Jesus entrou no lar de vocês. E se ele entrou no lar de vocês, é porque vocês foram receptivos à verdade. E se vocês foram receptivos à verdade, permitam que a verdade domine o lar de vocês.
enquanto ele existir. Não abram mão da verdade no lar de vocês. Fiquem com a verdade. A verdade não tem muitos atrativos. A verdade nem sempre vai dar para você aquilo que você quer, mas ela sempre te dará aquilo que você precisa. Fique com a verdade. A segunda lição que eu aprendo aqui, agora sim, eu estava antecipando um pouquinho. Veja só o versículo 33, Atos 16, 33. O texto diz assim: tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. O que eu aprendo no lar do carcereiro? O lar que Jesus entrou tornou-se obediente à verdade. O lar que Jesus entrou tornou-se obediente à verdade. Veja só, o que aconteceu com eles? Eles ouviram a verdade, ouviram acerca de Jesus, creram em Jesus e foram o quê? Batizados. Então aquele lar se transformou num lar obediente à verdade. Quando a família do carcereiro ouviu a mensagem do Evangelho, foram batizados. Isso significa que aceitaram e obedeceram à verdade. Quando Jesus entra em um lar, espera-se que a obediência entre junto. O seu lar é obediente ao Senhor? Você tem um lar obediente a Jesus? Se porventura Deus exigir de você alguma coisa, alguma mudança, alguma atitude diferente, o seu lar está disposto a colocar aquilo em prática? Eu acabei de fazer um pedido para vocês. Cuidado com os pastores da mídia. Não se deixem levar pelos pastores da mídia. Isso é um pedido de um pastor que está embasado na palavra de Deus. Os irmãos estariam dispostos a obedecer isso, entendem que isso é palavra do Senhor? Então, meus irmãos, nós precisamos pôr isso em prática. Não é apenas achar bonito o discurso do pastor, mas é praticar isso. Um menino foi para o culto um dia, o culto foi um culto assim, bem objetivo, ele voltou do culto, o pai estava em casa, aí o pai assustou, porque ele chegou mais cedo, aí o pai disse para ele assim: ué, meu filho, já acabou? Ele falou para o pai assim: não, agora que vai começar. É agora que eu vou começar. Sabe por quê, pai? Porque é agora que eu vou praticar o que eu aprendi. Lar que obedece à verdade. Veja só, 1 de João, já estou caminhando para o final, irmãos. 1 de João 2,4. 1 de João 2,4. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Olha só. 1 de João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço Jesus, mas não guarda os mandamentos, não guarda as ordenanças do Senhor na sua palavra, não guarda a palavra de Deus, permite que dentro do lar entre uma série de coisas contrárias à vontade de Deus, traz para dentro do lar uma série de questões, são programas televisivos que muitas vezes vemos, mas não agradam ao Senhor, são músicas que ouvimos que muitas vezes não agradam ao Senhor. A música que você ouve agrada a Deus? Será que a música que eu estou ouvindo, é bonita a música, pastor? Eu sei, mas olha a letra da música. Ela agrada a Deus? Um dia eu estava para celebrar um casamento na igreja. Eu fui celebrar um casamento na igreja e a moça chegou. Eu já tinha pedido isso há muito tempo. Eu quero ver as músicas. 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 Faltando 3 dias para o casamento, a moça me entregou uma música. E eu fui então ler a música. Meus irmãos, eu pensei, meu Deus, quando a gente acha que já viu de tudo, a gente percebe que não viu foi nada. A música de um casamento falava de adultério. E eu falei, querida, como é que eu vou deixar tocar essa música no casamento, irmão? Não, pastor, mas a música é muito linda. Minha querida, mas olha a letra da música. É isso que você quer para o seu casamento? Meus irmãos, eu cheguei perto do quarteto que ia cantar e falei, essa música não canta. A vocalista do quarteto falou assim, pois eu não canto mais nessa igreja. Eu falei, muito obrigado. E não cantou a música. Música de adultério. Ah, mas é linda a música. Meu irmão, cuidado. Um outro dia, um senhor me pede, pastor, eu gostaria de ler uma poesia
no casamento da minha sobrinha. É mesmo? É. Então me mande a poesia. Pastor, eu sou cristão. Eu sou cristão. O senhor acha que eu leria alguma coisa que não condiz com a fé cristã? Não, eu sei que o senhor é cristão, mas manda poesia para mim. Mas pastor, manda poesia para mim. Então tá bom. Eu vou te mandar a poesia. É de Mário Barreto França. Até logo, até breve. Você pode digitar no Google aí e ler a poesia. Ele não gostou. E eu disse, tudo bem, eu vou ler a poesia. Eu vou ler a poesia. E aí eu comecei a ler a poesia. Irmãos, a poesia falava o seguinte, num casamento, na hora das alianças, que um pastor foi atropelado, e ele estava no hospital, já para morrer, e chamou todos os filhos e a esposa, e foi despedir de um deles, um por um. E aí chegou num filho e falou assim, adeus. E o filho, por que para os outros o senhor disse boa noite ou até breve, e para mim o senhor disse adeus? Porque você não está na presença de Deus, eu não sei se eu verei você na eternidade. Essa era a poesia que queriam ler no casamento. E eu falei assim, o senhor me desculpe, mas a sua poesia não é relevante para um casamento. Arruma uma poesia de casamento e mande para mim, que eu vou ver onde que eu vou inserir o senhor. Sabe o que ele disse? Muito obrigado, fica para uma próxima oportunidade. Tudo bem. Porque é bonito. Porque é bonito. Eu vou aceitar dentro da minha casa? Porque é bonito, porque é legal, eu vou aceitar dentro da minha casa? Não. A minha casa, ela é obediente à verdade. E não há nada que entre na minha casa que não glorifique a Deus. O que você ouve, o que você faz dentro da sua casa, glorifique a Deus? Lembre que Jesus entrou lá. Não entrou? E se ele entrou lá, então nós precisamos obedecer à verdade. O lar do carcereiro se tornou um lar obediente à verdade. 3 de João, versículo 4. 3 de João, tem só um capítulo. Versículo 4, diz assim, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que maravilha. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já visitei aqui na igreja, eu devo ter visitado, eu parei de contar, eu não vou contar, mas eu já visitei aqui na igreja 30 casas, 30 famílias. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é porque está diante de vocês, não, e continuo visitando, já vou visitar mais algumas agora semana que vem, domingo que vem vou lá na casa do irmão Saulo, já marquei com ele, estou visitando. São verdadeiros pedaços do céu. São pedacinhos do céu. Me dá uma vontade de ficar lá? A minha também é, viu, gente? Se quiser ir lá para vocês verem, é muito boa lá. Mas me dá uma vontade de ficar. São pedacinhos do céu. Que alegria, glória a Deus. Louvado seja Deus. E, gente, cada café que eu vou te contar. Eu estou engordando, irmãos. Vocês querem pastor gordo? Vocês vão conseguir. Dizem que pastor bom é pastor gordo e careca. Gordo eu já estou ficando, sabe, Flávio? Careca eu não sei. Mas são pedacinhos do céu a casa de vocês. Mantenham assim. Mantenham assim. Sabe por quê? Influenciados pela verdade de Deus. São lares obedientes à verdade de Deus. É assim que precisa ser. É assim o lar onde Jesus entra. É aquele lar que vai uma pessoa e fala assim, nossa, como eu gostaria de ficar aqui. Que delícia que é aqui. Que coisa boa, às vezes vive um inferno dentro de casa, vai na casa de um crente, que alegria, que vontade de ficar aqui. É assim que tem que ser. Lares lares que obedecem à verdade, lares que realmente põem em prática a palavra de Deus no dia a dia. Então na minha casa não entra isso, não entra isso, não entra isso, não entra isso, não entra isso. Não é? Eu me lembro que a minha esposa estava um dia conversando com uma colega dela, e a colega dela disse assim, Cléria, nós poderíamos ir na sua casa, o que você acha, fazer um churrasco? E ela disse assim, pode, claro, pode fazer o churrasco. Eu vou falar com o Alex, nós vamos receber vocês, vamos fazer o churrasco. Aí, Cléria, a gente pode levar assim, uma cerveja, a gente pode ir lá, vocês não bebem, mas a gente bebe. A Cléria, não pode. Não, mas assim, a gente fica lá num cantinho, não.
Vocês podem ir, podem levar o refrigerante, podem levar a carne, podem levar o que vocês quiserem. Mas na minha casa não entra cerveja. Na minha casa não entra. E aí, sabe o que aconteceu? Não foram. Foram, meu bem. Não quiseram. Não quiseram ir. Sabe? Porque eu fico, sabe, irmãos, é muito bom ter a verdade por perto. É muito bom ter a verdade perto da gente. É muito bom saber que nós estamos ali nos esforçando para obedecer à verdade de Deus. E por último, para encerrar, o lar onde Jesus entrou foi um lar, aí sim, influenciado pela verdade. O versículo 33 e 34 de Atos 16 diz assim, 33 e 34. Tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes à mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Foi um lar influenciado pela verdade. Depois que creram no Evangelho, cuidaram de Paulo e Silas, trataram os vergões e as feridas, e se alegraram. Quais os efeitos de Cristo em nossa vida, em nosso lar? Meu lar tem sido influenciado pelo Senhor. Quando as pessoas vão na minha casa, elas encontram cura, elas encontram palavras amáveis, elas encontram palavras que as abençoam. A minha família é cura para as demais famílias. Meus irmãos, o lar onde Jesus entrou é um lar influenciado pela verdade. Todas as atitudes, tudo que eu faço tem a ver com a verdade. A minha maneira de falar dentro do meu lar tem a ver com a verdade. As roupas que eu uso dentro do meu lar tem a ver com a verdade. Os programas televisivos que eu vejo é influenciado pela verdade. O palavreado dentro da minha casa é influenciado pela verdade. As coisas que eu falo dentro da minha casa têm a influência da verdade. A maneira como eu me comporto na minha casa tem a influência da verdade. A forma como eu lido com a minha esposa tem a influência da verdade. Os programas que as minhas filhas veem na televisão têm influência da verdade. Eu já fui em algumas casas, aí eu tenho que falar com tristeza. Cheguei lá, eu vi as crianças vendo cada programa. Eu falo, meu Deus, incitando a violência, incitando a rebeldia, incitando a desobediência aos pais. Cada programa, cada coisa. Eu já vi, irmãos, um dia eu fui num hotel, eu estava em Belo Horizonte, e fui dormir num hotel, um hotel familiar. E eu então entrei, era uma casa que eles transformaram uma espécie de uma pensão, é uma coisa diferente. E eu entrei então, quando eu entrei, havia o marido, a esposa e mais uma pessoa, meus irmãos, vendo um filme erótico. Eu olhei aquilo, eu me assustei, meu Deus, eu não estou vendo isso. Lá no fundo, eles acharam que ninguém estava vendo, mas dava para ver. E eu virei assim, e subi para o quarto, e no outro dia, eu fiquei pensando, gente, como pode isso? Então, como é isso dentro das nossas casas? Irmãos, eu sei que as nossas casas são santas ao Senhor, então, tudo que acontece dentro da minha casa precisa ter a influência do Senhor. Tudo. A maneira como eu vivo dentro de casa é influência do Senhor. A maneira como eu vou tratar os meus filhos é influência do Senhor. Porque um lar onde Jesus entrou é um lar influenciado pela verdade. Eu já citei o versículo, não é? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 14,17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Ragna disse aqui muito bem, com muita propriedade, sobre a alegria do lar, aquela alegria que está presente no lar que serve a Jesus. Meus irmãos, nosso lar é um lar alegre,
Feliz é aquele lar onde todo mundo brinca de jogar almofada um no outro. É aquele lar onde na hora de molhar as plantas, você vai lá e brinca de molhar a sua esposa. Brincar com a sua esposa. Eu não faço isso, nunca fiz isso, viu, gente? Mas se precisar uma hora eu vou fazer. Gente, lar alegre. Alegria, gente. Alegria. Felicidade na casa. Aqui eu estou brincando, é claro. Mas aquela alegria que influencia a sua casa. Aquela alegria que molda a sua casa, sabe? Aquela alegria que você tem de brincar com a esposa, de correr atrás dela, de fazer cócegas nela. E ela vai e te empurra e fala, para. Aí vem a menina mais nova e te abraça e você joga para cima. E quando eu faço isso lá em casa, a Cléria quase morre do coração. Porque eu pego a Manuela e jogo a Manuela lá para cima, né? Mas eu não sei te explicar porquê, mas quando a alegria bate no coração da gente, nós temos vontade de fazer essas coisas, não é? É brincar, as minhas filhas querem brincar comigo, aí elas sobem em cima de mim, e me puxa a orelha para lá, e puxa a perna para cá. É alegria, meu Deus do céu. Um dia, às vezes as duas amontam nas minhas costas, eu ando com elas e quase morro, mas é alegria, meu Jesus. É alegria. Como é assim lá na sua casa? Todo mundo sisudo. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar café? Pode ir que daqui a pouco eu vou. Não tem bom dia não, né, Fábio? Dia. Aí a filha chega, cadê o pai? Ah, seu pai saiu mais cedo. Gente, alegria. Vamos evidenciar dentro das nossas casas a alegria do Senhor. Vai cantar hoje, não vai, Ragnar? É aquela mais antiga? A alegria do... Como é? Hã? Ah, mudou. Ah, sim. Mas tem um antigo que fala, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. Ei, gente, esses cânticos antigos são maravilhas, né? Não que os novos não sejam, mas os antigos também falam muito ao coração, né? Eu sou da época, conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Lembra desse cântico aí? Eu lembro desse cântico. Lembra, Rossana? Lembra, minha irmã? Lembra, Fatinha? Pois é. Irmãos, é a alegria do Senhor, é bom demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para encerrar a minha palavra. Como é bom ser crente. Como é bom viver numa família onde Jesus entrou. Não é? É bom demais. Eu fui lá na casa do Flávio. Que alegria na casa do Flávio. Estava lá o Bernardo lá, estava lá a família, tomei café. Que café, meu Deus do céu. Que alegria que estava lá. Que alegria. Não é? Do lenço. Só lembrou? Da verdade. Então, já fui na casa de muitos irmãos aqui, não é? Eu vejo a alegria, sabe? Eu fui lá na casa do Fernando da Gina, lá, que alegria, não é? Já fui na casa da Nenzica, de toda a família, que alegria. Fui lá na casa do irmão Tadeu, que alegria lá na casa do irmão Tadeu, não é? Já fui na casa de muitos irmãos aqui, que alegria, irmãos. Porque é isso que é a marca, não é? É um lar influenciado pela verdade. Eu quero terminar com uma frase muito importante. Deus ama o seu lar como ele é, mas ele se recusa a deixá-lo do mesmo jeito. Deus sempre quer fazer do seu lar um lugar melhor. Sempre. Fui lá na casa da Sandra, né, um dia desse, no aniversário, que alegria que estava lá. Todo mundo feliz, todo mundo alegre. É assim que tem que ser. Que Deus abençoe a sua palavra. E que nós possamos realmente... Jesus entrou no seu lar? Amém. Então trate-o bem, gente. Trate-o bem lá. Para que Jesus tenha alegria, de prazer de estar no seu lar. Jesus ainda não entrou no seu lar, não? Convide ele para entrar. É a melhor coisa do mundo.